Bom dia a todos. Meu nome é Deuglis Cardoso, sou médico veterinário, sou servidor da Fundação de Vigilância em Saúde, especificamente da Gerência de Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental. Inicialmente, eu quero agradecer muitíssimo ao Núcleo de Telesaúde da Universidade do Estado do Amazonas por por nos proporcionar essa possibilidade de trabalhar a educação em saúde junto aos colegas das mais diversas unidades Secretaria de Saúde dos municípios. Bem, hoje a gente vai trabalhar especificamente a questão da prevenção e profilaxia da raiva humana, que é um tema recorrente. Nós sempre abrimos os nossos trabalhos e finalizamos, inclusive, com prevenção e profilaxia da raiva humana, necessariamente por conta do ocorrido com relação a óbitos por disseminação do vírus por morcegos hematófagos ocorridos em Barcelos 2017. Então, a gente não perde a oportunidade de trabalhar esse assunto que para a gente é de extrema relevância. Na realidade, é o que comanda as ações da Gerência de Zoonoses. Bem, a gente inicia falando sempre que o Programa Profilaxia da Raiva Humana é um programa implantado pelo Ministério da Saúde, criado, implantado, desenvolvido e mantido desde 1973. Então, a gente faz as contas, 2019 vai para os seus 46 anos, se eu for bom de matemática é isso. Pessoal, o Programa Profilaxia da Raiva Humana, ele é necessariamente embasado em 5 pontos norteadores. Tá? Primeiro, qual seja? Vacinação antirrábica anual. E só reforçando, a vacinação antirrábica animal ela é exclusiva para cães e gatos, porque somente cães e gatos são os nossos animais domésticos. Todo e qualquer outro animal mamífero que você arranca da floresta, enfia dentro de casa, a gente denomina de animal domiciliado forçadamente. Então, vacinação somente cães e gatos. Nunca o coelho, nunca o macaco, nunca o filhote de anta, nunca o filhote de onça, o que for. Somente cães e gatos. O interessante é que essa campanha de vacinação, ela precisa precisa vacinar 100% da população de cães e gatos. Por quê? Porque cão e gato vacinado, necessariamente a população humana vai estar protegida. Tanto é que o Amazonas hoje ele não é área endêmica para o vírus da raiva por transmissão por cães e gatos, felizmente. Basicamente porque as nossas campanhas elas são muito boas, a grande maioria dos municípios atingem meta de 100% de animais vacinados, e isso nos dá uma garantia de que a circulação do vírus da raiva aos humanos não vai acontecer por cães e gatos. E sim, como já aconteceu, por animais silvestres, especificamente o morcego desmodos rotundos, que é uma espécie de morcego hematófaga. O segundo ponto que norteia o programa da raiva é a vigilância epidemiológica laboratorial, ou seja, é o envio de amostras de um percentual de 0,2% da população de cão, principalmente de cão, de cérebro desses animais para o laboratório, LACEN, para que seja visualizada na bancada a possível circulação do vírus da raiva em cada município. O acordado é que os municípios encaminhem mensalmente, ou no máximo a cada 3 meses, as amostras correspondentes de cada mês. Por quê? Porque não é aceitável nós recebermos, o LACEN receber, e nós registrarmos o envio na última semana de dezembro de todas as amostras correspondentes aos meses anteriores. Isso não existe. Isso, para a gente, não é vigilância. Né? Isso é apenas uma forma errada, errônea, de você atingir meta, atingir compromisso com o Ministério da Saúde. Não pode ser feito isso. Nós precisamos que as amostras sejam encaminhadas mensalmente, seria o ideal, ou então, no máximo, a cada 3 meses. Nunca no último mês de dezembro, nunca na última semana do mês de dezembro. Certo? E a gente entende que quem faz isso, encaminhar as amostras na última semana, na última hora do ano, não entende o que é vigilância epidemiológica. Vigilância é vigiar, não é para apagar fogo. Então, a gente precisa trabalhar com prevenção com antecedência. O terceiro ponto que norteia o programa da raiva é justamente educação em saúde continuada. O que nós estamos fazendo hoje aqui é educação em saúde continuada à distância, bem específica. E a gente constata que os municípios não estão trabalhando esse ponto. Para a gente é primordial. Eu particularmente acredito que educação em saúde ela pode solucionar 50% dos nossos problemas. Né? Porque uma população minimamente informada, ela ajuda, ela contribui.
e uma população ignorante no sentido de não ter devida informação de problemas de saúde, ela atrapalha. Barcelos, Novo Airão, tem experiência disso, quando houve o surto de raiva humana nos três irmãos, e a população soube de forma súbita, e imediatamente formou-se filas nos postos de saúde. Por quê? Porque a população não foi orientada com antecedência de que existe essa doença, como é que essa doença é transmitida, como é que a gente faz a prevenção dessa doença. Então a população assustada, quase que desesperada, encheu o serviço de saúde, né? Formou-se filas e foi uma situação até constrangedora, principalmente porque não tínhamos vacina suficiente para atender a demanda imensa e imediata que se deu. Então, educação em saúde é um ponto primordial no programa da raiva. Precisa ser feito de forma frequente. Quem que está constada na programação anual da Secretaria de Saúde? É imprescindível, né? Sem educação em saúde, as crianças elas não são devidamente informadas. A gente sabe, se tem um público que a gente precisa alcançar, é o público infantil. Porque a criança bem informada, ela volta para casa e ela faz os pais mudarem de comportamento. Então, precisamos ser estratégicos nessa questão de, além de efetivar a educação em saúde, nós temos a devida estratégia de atingir uma população que pode dar o retorno até de forma imediata. O quarto ponto é o tratamento profilático antirrábico, que é uma questão que a gente trabalha anualmente. Nós vamos começar agora no mês de abril as capacitações do programa Profilaxia da Raiva, iniciando por Parintins e municípios do entorno, depois seguiremos para Tabatinga, município do entorno, Tefé, Manacapuru e assim. São pelo menos 5 capacitações em municípios polos, tentando abranger, contemplar o máximo de profissionais de municípios diversos. Quinto ponto, controle populacional de cães e gatos, está atrelado ao item 3, educação em saúde. Nós precisamos nós precisamos conscientizar a população da forma correta de se criar cães e gatos. Cão e gato, cão principalmente, precisa ser criado dentro da área do domicílio. Então, quando se dispõe a criar cão, criar gato, cão principalmente, como eu já falei, a sua casa tem que ser murada, precisa ser murada com grade ou com cerca para evitar que o seu cão seja criado na rua. Porque o cão na rua, no mínimo, ele vai causar uma mordedura em criança passando para as escolas. Ou então ele vai causar acidente de trânsito, que já é um problema de saúde pública, que o atropelamento de cães leva à queda do motociclista, e geralmente tem quedas com traumatismo craniano e indo a óbito imediatamente. Então, cão precisa ser criado dentro do perímetro da residência, do domicílio, nunca na rua. Cão exposto na rua vai se contaminar e vai trazer, no mínimo, pulga, carrapato e piolho para dentro de casa. E sai, então, com relação às doenças virais, né? Ele vai entrar em contato com outros animais, pode sim se contaminar com o animal silvestre com o vírus da raiva e trazer o vírus da raiva para dentro de casa. Então, esses pontos primordiais precisam ser abordados em termos de educação e saúde, que trabalha a questão de controle populacional de cães e gatos. Bom, e a pergunta que nunca quer calar, né? O que é raiva? Raiva, a gente tem certeza que a maioria de vocês, ou todos vocês, já sabem que é uma doença, é uma antropozoonose. A gente vai entender esse termo antropozoonose no slide mais à frente, quando trabalharmos o ciclo de transmissão da raiva. É uma doença necessariamente que ocorre por inoculação do vírus. O vírus ele tem que estar contido em alguma secreção do animal que está infectado e é um animal transmissor. E dentre as secreções nós temos principalmente a mais incriminada, a saliva. A gente vai entender por que a saliva, dentre todas as secreções, é a que contém a maior quantidade de vírus, né? A gente só antecipa com a preocupação de animais que se defendem mordendo, contendo o vírus da raiva, infectado com o vírus da raiva, a saliva necessariamente vai estar repleta de vírus. E o animal que se defende mordendo o cão, por exemplo, ele vai causar perfuração, porta de entrada com os dentes, e isso vai fazer inoculação profunda da saliva contendo o vírus. Então, a preocupação nossa são com animais doentes pelo vírus da raiva e que se defendem mordendo. Aí você tem cavalo, onça, os porcos silvestres ou porcos domésticos, o próprio cavalo já citei, né, dentre os animais de produção. Os outros animais que são mamíferos e que eles não se defendem mordendo, também tem uma peculiaridade de transmissão que a gente vai visualizar um pouquinho mais à frente. Reforçando que a raiva é uma doença comum a animais mamíferos.
Aliás, ela é uma doença exclusiva de animais mamíferos. Nenhuma outra categoria de animal vai se infectar. Aves, répteis não se contaminam com o vírus da raiva. A raiva é uma doença exclusiva de animais mamíferos. E como o homem também é um animal mamífero, ele entra no ciclo, a gente vai visualizar, não transmitindo, pelo menos no Brasil, e sim apenas se infectando. O agente causador do vírus da raiva é o vírus da família Rabidoviridae, do gênero Lyssavirus, que tem uma letalidade de 100% aproximadamente. Aproximadamente não, eu me atrevo a dizer que 100%, porque dentre as milhões de pessoas que já morreram até hoje em registros, serviço de saúde pelo mundo, apenas 5 pessoas na história da humanidade, sabidamente, sobreviveram à ação do vírus da raiva. E dessas 5 pessoas, 2 estão no Brasil. Uma é o Marciano, no Recife, e o outro é o Matheus, que ainda se encontra internado no hospital tropical. Então, entre milhões de pessoas que foram a óbito pela ação do vírus da raiva, apenas 5 resistiram, apenas 5 sobreviveram, eu me atrevo a dizer que o vírus da raiva tem sim 100% de letalidade. Então, é uma doença que não tem cura, não tem tratamento. Raiva é uma doença que tem prevenção, que tem profilaxia. Prevenção com ações para que se evite a circulação do vírus da raiva e profilaxia com a utilização de soro e vacinas, quando a pessoa já é agredida por um animal mamífero passivo de ser um transmissor do vírus. Raiva é uma doença neurotrópica, ou seja, ela tem tropismo, ela tem afinidade por nervos. O vírus da raiva nunca vai precisar de sangue para fazer viremia, aliás, o vírus da raiva não faz viremia. Nunca vamos encontrar o vírus da raiva na circulação sanguínea, muito pelo contrário, ele é restrito ao sistema neurológico. O vírus da raiva só precisa de nervos, de neurônios, para fazer a penetração, após a penetração e inoculação, e começar a migrar pelo organismo, necessariamente objetivando o sistema nervoso central, cérebro especificamente. Ele vai causar ações no sistema nervoso central, ele vai causar uma encefalite, uma encefalomielite aguda, ou seja, ele vai causar um edema imediato no cérebro, e esse edema vai necessariamente alterar toda e qualquer função neurológica do organismo. Então, a pessoa e o animal, ele tem alteração de comportamento, porque o cérebro está edemaciado, tem uma encefalomielite aguda, a sua função perde controle. Então, a pessoa fica muito agressiva, o animal, a pessoa, ela não tem controle, por exemplo, da pupila. A pupila dilata por tempo integral, perde o controle de excesso de luminosidade. Por isso que cães e gatos são atropelados com muita facilidade. Quando você vê um gato atropelado, muita atenção. Gato é um animal que tem um reflexo apuradíssimo. Dificilmente, se ele estiver sadio, ele vai ser atropelado. A gente sabe que o gato sequer ele cai de bruço, ele cai necessariamente em pé. Então, quando o gato é atropelado, muita atenção. Ele já pode estar com o reflexo perdido por alguma doença. E entre as doenças, nós temos o vírus da raiva. O cão atropelado, basicamente, é um cão que está cego por excesso de luz. A ação do vírus da raiva no nervo óptico faz com que a pupila se dilate por tempo integral. Esse cão fica cego por excesso de luz, e ele começa a andar a esmo, e aí ele perde reflexo e é atropelado. E é por isso também que o cão com o vírus da raiva, ele morde absolutamente tudo que toca nele ou tudo em que ele toca. Morde pedra, morde o porte, se ele esbarrar, outros animais e as pessoas. Porque ele não está visualizando nada, ele está desesperado porque ele não tem a visão, ele está cego por excesso de luz, não sabe o que está próximo dele, a tendência dele é se defender mordendo. Então, muito cuidado quando esses cães mudam de comportamento ou quando você tem um cão ou gato atropelado com certa facilidade. Cães atropelados, gatos atropelados, são as amostras ideais de cérebro para serem encaminhadas para o laboratório. Ainda voltando ao slide anterior, que nós trabalhamos a questão de envio de amostra, que eu esqueci de falar, aproveitando o gancho, o Ministério da Saúde não preconiza mais, não é mais permitido fazer captura de cães errantes, de cães de rua, apenas para cumprir meta de envio de amostra. É proibido. O que precisa fazer é eutanásia de cães necessariamente doentes, cães convalescentes, cães atropelados, e aproveitar os animais que morreram por atropelamento ou outra forma de óbito nas vias públicas. Coletar esse material, esse cérebro, necessariamente esse cérebro, encaminhar, congelar e encaminhar para análise. Bom, a raiva é uma doença de notificação compulsória imediata. Ela é imediata, principalmente a raiva humana.
Então, quando você tem uma pessoa suspeita de raiva humana, a comunicação é imediata. E é imediata porque precisa ser feita via telefone, né? E aí, às vezes, em alguns municípios, nós esbarramos na falta de qualidade de sistema de celular, telefonia móvel, né? Então, é o telefone fixo mesmo, talvez o mais eficiente das formas de comunicação imediata. Então, não esqueçam, de acordo com a portaria 204 de 2016, que ainda não foi atualizada, pelo menos não estou sabendo, não constatei nenhuma atualização, raiva é uma das 33 doenças de notificação compulsória imediata, ou seja, doença de notificação obrigatória imediata, né? E o que fazer em caso de suspeita de raiva em humanos ou em animais, né? Principalmente em cães no perímetro urbano? Nós temos necessariamente 5 procedimentos a serem tomados e, de preferência, providenciá-los em 72 horas, que é o tempo hábil, que vai nos dar a garantia de que, tomando essas providências, o vírus da raiva será debelado, né? O foco não será expandido. Então, o primeiro ponto é fazer a investigação epidemiológica. O que é uma investigação epidemiológica? Você precisa obter a resposta para 5 perguntas. Quem, como, quando, onde e por quê. Basicamente, investigação epidemiológica esbarra nesses 5 pontos, né? Nós precisamos saber quando aconteceu, quem foi acometido, qual o tipo de animal, onde aconteceu e por que razões foi facilitada essa disseminação do vírus para as pessoas ou entre os animais, né? O segundo ponto é a divulgação. A população precisa necessariamente saber que está havendo um surto de raiva no seu município, porque a população, devidamente, como eu já falei, devidamente orientada, ela vai nos ajudar, não vai atrapalhar. Ok? Aproveita-se para fazer divulgação e pedir para que as pessoas que que iniciaram um tratamento antirrábico e abandonaram, que procurem o serviço de saúde para fazer uma reavaliação e retomar o seu tratamento. Solicita-se também que pessoas que foram agredidas por qualquer animal mamífero há 2 anos atrás, que procurem o serviço de saúde também para fazer uma avaliação e possivelmente iniciar um tratamento completo de sorovacinação, dependendo da necessidade. O terceiro ponto é a vacinação de bloqueio. Não esqueçam, se você terminou a campanha de vacinação semana passada no teu município e hoje surgiu um foco de raiva, você obrigatoriamente vai refazer a vacinação em todos os animais vacinados há 1 semana atrás, né? E em caso de surto de raiva, a vacinação não é anual, a vacinação ela é semestral. O quarto ponto é a captura de animais errantes e eutanásia humanizada e envio das amostras de cérebro para laboratório para visualizar em bancada se ainda há ou se há a circulação do vírus da raiva na população de cães e gatos de rua daquele perímetro urbano. E sempre, como sempre, o quinto ponto, educação em saúde continuada, especialmente no tópico guarda responsável de cães e gatos, para que nós possamos conscientizar a população da melhor forma de criarmos esses animais, que para a gente eles são imprescindíveis, especialmente com relação ao caráter de companhia. Ter um cão ou gato dentro de casa é muito saudável, é um membro da família, então a população precisa saber a forma correta de conviver, de cuidar com esses animais, de cuidar desses animais, para que eles não sejam transmissores de doenças, sim apenas os nossos melhores amigos ou então os nossos companheiros, né? Então, pessoal, esse é o ciclo de transmissão do vírus da raiva, e aqui eu vou explicar por que a raiva é uma doença chamada de antropozoonose. Zoonose, todos sabemos que é uma doença transmitida do animal para o homem e vice-versa. Antropozoonose é quando você tem um homem no centro da doença, onde ele não transmite, ele apenas recebe a contaminação. E esse ciclo é perfeito, a gente consegue visualizar o homem que se encontra no centro de 4 pequenos grupos de animais mamíferos, que eles podem contaminar-se entre si ou contaminar-se entre os grupos. E a partir disso, fazer a contaminação acidental ao homem. Então, o ciclo da raiva é um ciclo grande, composto por 4 pequenos ciclos. Falando primeiro do ciclo aéreo, que é composto exclusivamente por morcegos. E aí não interessa se é um morcego que se alimenta exclusivamente de sangue, ou se alimenta exclusivamente de insetos, ou de frutos, ou de pequenos animais. Não interessa. Morcego, de modo geral, são mamíferos. Mamíferos voadores. Por conta disso, eles são os mais eficientes disseminadores do vírus da raiva.
necessariamente porque eles voam, eles podem alcançar grandes áreas, ter contato com outros animais mamíferos, sugarem o sangue ou servirem de alimentos para algum desses animais, e dessa forma, se estiverem contaminados, claro, né, infectados, eles vão fazer a transmissão do vírus da raiva para outro animal mamífero e o homem. Percebam as setas que saem do ciclo aéreo composto por morcegos. Ele atinge todos os grupos de animais e até mesmo o grupo do ciclo urbano cães e gatos aqui embaixo. O segundo ciclo, no sentido horário, é o ciclo rural ou ciclo rural, né, que são compostos por animais de produção, né, animais de fazenda. Então você tem o boi, o cavalo, o porco, a cabra, bode, todo e qualquer animal de fazenda, animal de produção, animal de interesse econômico. Sendo mamífero, eles são passíveis de entrar em contato com outros animais silvestres, ou então servirem de fonte de alimento para o morcego desmodos rotundos, que é uma das 3 espécies de morcego hematófago. Todos os animais de fazenda podem ser espoliados pelo morcego desmodos rotundos, seja o cavalo, o boi, a cabra, o porco, o cachorro, né? Até alguns gatos que dormem demais acabam sendo sugados por morcegos, já tem registro. E não esqueçam, gato ele é predador de morcegos, né? Então, dificilmente vai ter um morcego abusado, um desmodos rotundos abusado, que vai se dispor a querer se alimentar de gato. Ele pode até conseguir, mas a chance dele servir de lanchinho no meio da noite é muito grande, né? O terceiro ciclo, então, seguindo o sentido horário, é o ciclo urbano, que é composto exclusivamente de cães e gatos, aquilo que nós já falamos, né? A população de cães e gatos do Amazonas, felizmente, é uma população que a gente pode dizer que é uma população imunizada. Então, mas nem por isso nós devemos nos despreocupar. Nós precisamos manter sempre as campanhas de vacinação de 100% de cães e gatos vacinados, mantermos essa população sempre imunizada, porque cães e gatos imunizados, a população humana é protegida necessariamente. Tá? E o inverso também é verdade. Quando você tem raiva em cães, necessariamente você vai ter também raiva em pessoas. Okay? E o quarto pequeno ciclo é o ciclo silvestre, composto por todo e qualquer animal de floresta, né? A gente coloca no gráfico, tem aqui a imagem, a sombra de uma raposa. E a gente sempre frisa, a raposa, ela não faz parte da fauna da nossa região, mas a raposa é um dos animais que mais transmite o vírus da raiva na região do Nordeste, por exemplo. Então é sempre bom frisar que animais têm essa peculiaridade de transmissão do vírus, até mesmo obedecendo a questão de regionalidade do nosso país. Pessoal, formas de transmissão do vírus da raiva são 3. O vírus da raiva, que está acometendo um animal mamífero, um cão, por exemplo. Ele vai transmitir o vírus da raiva para mim se ele me morder, se ele me arranhar, ou se ele lamber a mucosa ocular ou mucosa oral, ou então lamber uma lesão já existente na minha pele. Desde que ele esteja com o vírus da raiva já na saliva, ele vai transmitir o vírus pelas 3 formas. Ele tem que me morder, arranhar ou lamber. Bom, e essa é um esquema da ação do vírus da raiva no organismo humano. Então nós temos aqui na esquerda a simulação de um cão raivoso agredindo, mordendo uma pessoa na perna direita. Então quando o vírus da raiva já está presente na saliva desse cão, ela é inoculada através dos dentes que faz a perfuração profunda. O vírus da raiva, ele não vai entrar no organismo e sair correndo imediatamente em direção ao cérebro. Não. Ele permanece no local da mordedura por um tempo indeterminado, onde ele faz uma primeira multiplicação, atinge uma quantidade suficiente de vírus, e aí sim, ele vai iniciar uma migração para as terminações nervosas mais próximas. Quando os acidentes acontecem em mãos, braços, sistema nervoso periférico, a gente consegue até visualizar muito bem no esquema, em amarelo, né, a inervação periférica, e, claro, ela vai desembocar no sistema nervoso central, que é composto por medula e cérebro. Então, pessoal, a hora de nós salvarmos o nosso paciente, que foi mordido por um animal mamífero, supostamente infectado com o vírus da raiva, a hora de salvar o nosso paciente é
antes do vírus atingir a medula ou atingir o cérebro. Enquanto o vírus da raiva estiver no sistema nervoso periférico, é a hora certa de tratarmos o nosso paciente com vacina ou soro e vacina, a depender do grau da lesão, do animal agressor, da localização do ferimento. Você vai visualizar isso um pouquinho mais à frente, vamos falar de tratamento. Então, porque quando o vírus da raiva ele ainda está no sistema nervoso periférico de braços, de pernas, de tronco, a gente diz que ele está ainda no período de incubação, mas ainda assim migrando em direção ao cérebro. Então, mais uma vez, a hora de salvarmos o nosso paciente é quando o vírus ainda estiver no sistema nervoso periférico, ainda estiver na fase de incubação. Porque no momento que o vírus atinge medula, ele necessariamente vai atingir cérebro, e aí o paciente não tem mais chance. O paciente vai adoecer e vai a óbito quase que necessariamente. Né? Porque a raiva, como eu já falei, ela é uma doença que não tem tratamento. Raiva, ela tem prevenção ou profilaxia. Então, quando esse vírus sobe a partir da mordedura que o cão causou na perna do seu paciente, ele vai atingir a medula, e de lá ele migra rapidamente para o cérebro. Né? Atingindo o cérebro, ele vai fazer então a sua segunda grande multiplicação dentro dos neurônios. Na sequência, acontece então o edema, a encefalomielite aguda. Esse cérebro vai estar repleto de vírus se multiplicando dentro dos seus neurônios. Isso vai comprometer a fisiologia, a função normal do cérebro. As funções que o cérebro controla no organismo vão ser todas alteradas. Por conta disso, a pessoa tem mudança de comportamento. Né? E a terceira fase é que esse vírus da raiva, ele deixa o cérebro e ele retorna para todos os órgãos, porque todos os órgãos são inervados. Não esqueçam, o vírus da raiva precisa exclusivamente de nervos para migrar no organismo, atingir cérebro, retornar para os órgãos e ser eliminado pelas secreções diversas. Então a gente consegue encontrar o vírus da raiva na saliva, na urina, na lágrima, nas fezes, no sêmen, na secreção vaginal, no suor, em absolutamente todas as secreções. Não encontramos o vírus da raiva na saliva. Né? E no esquema à direita, visualizando, o vírus da raiva que sai do cérebro atinge a inervação da glândula salivar. A glândula salivar ela tem uma peculiaridade de ter um ambiente adequado, e o vírus ele faz na glândula salivar multiplicação intermitente, recorrente. Né? Então, a toda hora, os vírus que estão na glândula salivar fazem multiplicação e liberam grande quantidade de vírus para a saliva. Então, a saliva é a secreção que tem maior quantidade de vírus, né, em comparação à lágrima, em comparação ao suor e outras secreções também. Né? Então, cuidado por conta de animais mamíferos que se defendem mordendo, que estiverem contaminados com o vírus da raiva, a saliva é a secreção que tem a maior quantidade. Então, essa é a ação do vírus da raiva no organismo humano. E o vírus, ele, só reforçando, ele precisa de nervos, ele é neurotrópico, para ele atingir o cérebro, migrar do local da mordedura ao que é o cérebro. O cérebro ele faz a segunda multiplicação, retorna para todos os órgãos para ele ser secretado, para ele ser eliminado pelas secreções diversas. Tá? E dentre as secreções, a saliva é a mais incriminada por estar numa estrutura do animal onde se tem dentes, né, que vão causar portas de entradas e vão fazer a inoculação profunda da saliva contendo o vírus da raiva. Falando um pouquinho da epidemiologia da raiva, a gente acha interessante ressaltar para vocês que o ciclo da raiva humana, o ciclo de transmissão da raiva no Brasil, até 2003, o ciclo de maior transmissão de raiva ao homem eram cães e gatos, o ciclo urbano, principalmente cães. Né? Só que com a efetivação das campanhas, com a eficácia das campanhas, desde 2003 para cá, cães e gatos imunizados deixaram de ser os principais transmissores do vírus da raiva. E quem hoje é incriminado por mais disseminar o vírus da raiva ao homem, é o ciclo aéreo, é o ciclo de morcegos, principalmente a espécie Desmodium rotundus, que ela
é uma espécie de morcego que se alimenta do sangue. Ele vai atrás do homem para se alimentar do seu sangue, na ausência de outros animais mamíferos, né? Então, até a partir de 2004, o ciclo aéreo, os morcegos, eles foram responsáveis por 66% dos casos de raiva transmitida ao homem no Brasil. E falando especificamente agora da raiva silvestre, do ciclo aéreo, essa é a espécie de morcegos desmodos rotundos. O Brasil ele tem em torno de 174, 175 espécies de morcegos, né? Dessas 174 espécies, apenas 3 são espécies que se alimentam exclusivamente de sangue. Das 3 espécies, que a gente vai visualizar mais à frente, a espécie que, na ausência de outros animais mamíferos, ela pode procurar o homem para servir de fonte de alimento, é a desmodos rotundos. E o mapa do lado, ele consegue visualizar que a ocorrência dessa espécie, ela começa desde do sul do Canadá até a Argentina, né? Então é uma área bem abrangente de ocorrência dessa espécie desmodos rotundos, que é uma das 3 espécies de morcego hematófago. E aqui sim nós temos as 3 espécies de morcego hematófago de ocorrência no Brasil, que é a desmodos rotundos, que é a espécie que ela se alimenta de grandes animais mamíferos e do homem, a Diphyla eucaudata e Diemus young. A Diemus young, o Diphyla é uma espécie até um pouco mais difícil de ser encontrada. O Diemus é uma espécie que a gente pode encontrar esses animais fazendo reparto sanguíneo em galinheiros. Eles se alimentam preferencialmente de pequenas aves, né, ou aves domésticas também. E desmodos rotundos também, na ausência de outros mamíferos, eles podem se alimentar de sangue de aves, tá? Mas preferencialmente a fonte de alimentação deles são mamíferos. Animais de fazenda, bovinos, todos e qualquer animal, olha, na realidade, bovino e equino. E na ausência desses animais, as pessoas servem de fonte de alimentação para a espécie desmodos rotundos. Okay? Quando se trata de vigilância epidemiológica do vírus da raiva, nós precisamos trabalhar com captura ativa e passiva de morcegos, né, morcegos diversos. Sendo que a captura passiva ela pode acontecer de qualquer espécie de morcego, mas a captura ativa, nós precisamos capturar exclusivamente a espécie desmodos rotundos para fazer o controle populacional dessas espécies, quando eles estão acometendo populações, principalmente ribeirinhas, né? Então, vigilância ativa é quando a equipe técnica ela vai na comunidade rural, a pedido da Secretaria de Saúde, para fazer o controle populacional quando se tem registro de agressão de morcego na população ribeirinha. E captura passiva é quando a população, de um modo geral, encontra morcegos morrendo ou morcegos mortos nas vias públicas ou dentro de casa. Esses animais convalescendo ou já mortos precisam ser devidamente coletados com segurança, né, e encaminhados para o setor de zoonose para fazer análise em laboratório da presença ou não do vírus da raiva. A gente vai entender essas 2 formas de captura, essas formas de se fazer vigilância da circulação do vírus da raiva, a partir de agora, falando exclusivamente da captura passiva. Na captura passiva, o que a gente entende que é tão importante de saber o que se fazer é saber o que não deve se fazer quando você encontra animais morcegos ou mortos ou morrendo. Ponto principal, nunca pegar esses animais com a mão desprotegida, como as fotos estão mostrando. Porque esses animais, eles vão morder para se defender necessariamente. E tem algumas espécies com os dentes bem avantajados, que causam uma dor lacerante. Então, é impressionante a potência da mordida de algumas espécies de morcego, principalmente de morcegos frugívoros, né? Então, nunca pegar morcegos com a mão desprotegida. Se tiver de usar a luva, que seja luva de raspa de couro, que é uma luva bem grossa. Os morcegos eles mordem a luva, mas não atinge a pele, não atinge a mão, você não vai sofrer agressão. Na sequência, nós temos só a visualização de casos de raiva humana ocorridas
no Brasil, mas especificamente, eu acho até que a posição desse slide ficou equivocada, mas só repassando a informação, lembrando para vocês, em 2017, no Amazonas, tivemos 3 casos de raiva por morcego, transmitida por morcegos no município de Barcelos. Desses 3 casos, 2 pacientes foram a óbito e temos um paciente que sobreviveu e está em convalescência no Hospital Tropical, né? Que é um dos 5 pacientes no mundo que resistiram à ação do vírus da raiva. Como já falei para vocês, acho que esse quadro ficou um pouquinho fora do contexto, mas dando sequência, nós temos os casos confirmados de raiva humana por morcegos. Um dos casos de maior dimensão, definitivamente, foi o ocorrido no Pará, na região de Portel, 2004 e 2005. A região do Portel, que tem as mesmas peculiaridades das nossas comunidades ribeirinhas, essa população era todas as noites agredida por morcegos que serviam de fonte de alimentação para 10 modos rotundos. E lá, um belo dia, a colônia de morcegos se contaminou com o vírus da raiva, e os morcegos contaminados continuaram a fazer o reparto sanguíneo e transmitindo o vírus para as pessoas. E, como bem coloca o biólogo Wilson Ueda, ele sempre pontua para a gente que raiva transmitida por morcegos, dificilmente ela vai causar a morte de algumas poucas pessoas. A tendência é causar a morte de dezenas de pessoas, porque os animais eles se alimentam de dezenas de pessoas durante a noite, né? E se eles estiverem com o vírus da raiva na saliva na hora do reparto sanguíneo, eles vão transmitir o vírus para dezenas de pessoas, né? Então foi o que aconteceu no Portel 2004 e 2005, se somando com a casuística de pacientes que aconteceu no Maranhão, município do lado, do estado vizinho, foram quase 70 pacientes que foram a óbito nesse período 2004 2005, né? E só ressaltando, 2018, maio, abril de 2018, como mostra a foto, a comunidade do Melgaço, que fica bem em frente à comunidade de Portel, também teve 11 óbitos de crianças e adolescentes, ainda por ação do vírus da raiva, transmitidas por morcego. Então, essa questão na região de Portel, especificamente no estado do Pará, ela foi recorrente, né, com casos de óbito em abril do ano passado de 11 crianças, muito preocupante, né? A gente percebe que essas questões, esses óbitos por ação do vírus da raiva disseminada por morcego, ainda acontecem com uma certa frequência nas nossas regiões, na nossa região, né, nos nossos estados, porque o estado do Pará, a Amazonas, eles têm necessariamente a mesma peculiaridade de grandes distâncias, populações altamente isoladas, né? E as mesmas condições ambientais e climáticas fazem com que esses morcegos conseguem se proliferar com facilidade e tendo como fonte de alimentação bovinos, principalmente, por conta da pecuária de subsistência. E na ausência desses animais, eles acabam fazendo o reparto sanguíneo das pessoas, né? E as crianças na região do Melgaço, elas foram acometidas em maior frequência, foram infectadas e foram a óbito por conta disso. No Amazonas, o caso mais recente é o de Portel, comunidade do Unini, no rio Unini, que é uma comunidade próxima ao município de Barcelos, né? Só peço perdão, a tarja em cima está dizendo que são confirmação de casos de raiva humana por morcego 2004 e 2005. Eu só esqueci de mudar o período. Foi ano 2017, no rio Unini, na comunidade do Unini, próximo ao município de Barcelos, onde a comunidade também era agredida todas as noites por morcegos hematófilos, das modos rotundos, e 3 pessoas foram infectadas. Das 3, 2 foram a óbito e uma sobreviveu e está internada ainda em acompanhamento no Hospital Tropical. Então, esse é o caso mais recente do ciclo da ação do vírus da raiva em humanos no nosso estado. A gente só reforça sempre que a lesão causada por um morcego das modos rotundos, ela é bem peculiar. É uma lesão pequena, suficientemente profunda a ponto de atingir a circulação sanguínea periférica, né, a ponto de fazer drenar sangue com mais facilidade. É uma lesão em forma de cunha, e essa lesão ela vai se encher de sangue, forma uma pápula,
E o morcego desmodos rotundos consegue, então, fazer a lambedura desse ferimento com uma frequência de 10, 15, 20 minutos, até ele ficar repleto de sangue, se saciar, levantar voo e voltar para sua colônia. Então, a gente vai fazer essa visualização. As lesões são basicamente do mesmo formato. São lesões pequenas, necessariamente nas extremidades de cabeça, de pés, de mãos. Por quê? Porque o desmodos rotundos ele tem essa preocupação. Preocupação? Não, né? Não sei se o morcego tem essa preocupação. Mas ele tem essa peculiaridade até de proteção, de se proteger, de fazer de se alimentar nas extremidades. Orelha, nariz, dedos de mão, de pés. Porque se caso durante a sua alimentação a pessoa se movimentar ou acordar, ele consegue fugir rapidamente. Então dificilmente você vai ter um desmodos rotundos causando uma lesão, por exemplo, no tórax, no mamilo de uma criança. Dificilmente, né? Porque para isso ele vai ter que andar em cima do corpo da pessoa, e isso pode fazer com que a pessoa acorde. Quando ele faz alimentação nas extremidades, ele morde, causa lesão, se afasta, fica observando se a pessoa vai reagir ou não, vai acordar ou não, e aí ele retorna para o local do ferimento e começa então a fazer a lambedura até ele se saciar de sangue, alça voo e vai embora, retorna para sua colônia. Como na sua saliva contém também um anticoagulante, que é muito semelhante à varfarina, então a saliva que ele deixa no ferimento após a lambedura, contendo o anticoagulante, faz com que o ferimento fique drenando sangue por algumas horas. Então é muito comum as crianças acordarem, a pessoa acordar e ter aquela poça de sangue, sujando a rede, sujando a cama, né, ou o assoalho, porque o sangue não para de drenar ainda por ação do anticoagulante da saliva do morcego. E se esse morcego tiver com o vírus da raiva, infelizmente, é nesse momento que ele faz a transmissão do vírus para o ferimento. Mais uma vez, enfatizando a dinâmica da mordedura do morcego, né? É em forma de cunha, é pequena e nas extremidades. Então, ela é suficientemente profunda a ponto de atingir a circulação periférica, e isso vai causar um acesso aos pequenos vasos que eles vão encher essa cunha de sangue, e aí o morcego vai lamber com muita facilidade. O morcego não. O desmodos rotundos vai fazer a lambedura com muita facilidade para se alimentar. Aqui é o caso de uma criança que residia na casa onde os colegas foram fazer a captura na comunidade, e enquanto eles estavam capturando o morcego na comunidade, o morcego entrou na residência onde eles estavam hospedados e fez o reparto da criança. Mas só para reforçar, na noite seguinte, esse morcego foi capturado e foi parar no congelador do nosso freezer para envio para análise, né? Gente, isso aqui é o esquema de profilaxia da raiva. É um esquema que obedece necessariamente à dinâmica de tipo de animal agressor, associada com o tipo de lesão que esse animal causou. Então, nós temos na primeira coluna acidente leve e acidente grave, e nas colunas seguintes nós temos a primeira coluna, são animais, cães e gatos observáveis. A coluna do meio é animal clinicamente suspeito de raiva. Essa coluna nós não trabalhamos no Amazonas, porque o Amazonas não é área endêmica da raiva, então nós nunca levamos em consideração esse tipo de animal suspeito de raiva, nós não temos, né? E a terceira coluna é de cães e gatos não observáveis, animais de fazenda e animais silvestres de modo geral. Então, dependendo do tipo de lesão, se foi leve ou foi grave, o paciente vai ter um tipo de tratamento específico, né? Não vou abordar especificamente a questão desse tratamento, porque a gente faz isso muito bem nas capacitações. A gente quer, na realidade, só mostrar para vocês que existe um tratamento extremamente específico para prevenção, para profilaxia da raiva humana, onde a gente precisa avaliar qual é o tipo de animal agressor, qual é o tipo de animal mamífero agressor, aliás, né? Se é um cão ou gato observável, se é um animal silvestre ou se é um animal de fazenda. E que tipo de lesão ele cometeu no nosso paciente, se foi um acidente leve ou um acidente grave. Acidente leve é um acidente necessariamente pequeno, necessariamente superficial, né? Em qualquer parte do corpo. Enquanto que um acidente grave já é um acidente profundo, pode ser múltiplo, pode ser extenso, né?
a depender da localização desses acidentes, nós vamos caracterizar um ferimento grave. Por quê? No organismo humano existem 5 pontos onde todo e qualquer ferimento, seja muito pequeno ou muito grande, sempre vai ser considerado grave. Por quê? Porque são áreas altamente inervadas ou muito próximas ao cérebro. E não esqueçam, é disso que o vírus da raiva precisa. Nervo, neurônios, para ele fazer migração e se multiplicar. Esses pontos são mãos, pés, cabeça, face e pescoço. Então, qualquer lesão nas mãos, nos pés, cabeça, face e pescoço, para a gente sempre vai ser um ferimento grave, né? E reforçando, todo e qualquer ferimento, seja leve, seja grave, causada por qualquer animal silvestre, especialmente o morcego, o tratamento é único, é exclusivo. 4 doses de vacina antirrábica humana e mais soro antirrábico humano. Os demais animais, cão ou gato observável, animal de fazenda, nós precisamos constatar, fazer a avaliação se o ferimento é leve ou grave para definir qual é o tratamento específico. Tá? Só uma informação a mais é que quando você tem um ferimento grave causado por um cão ou gato observável, hoje o Ministério ele preconiza apenas a observação desse cão ou desse gato. Não se faz mais 2 doses de observação, até porque se constatou que estávamos desperdiçando muita vacina. Então, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde hoje e divulgado para todas as unidades da Federação é: o acidente seja grave, causado por um cão ou gato observável, não se faz 2 doses de observação. Faz-se apenas a observação desses animais. Ok? Com relação à peculiaridade de quantidade de vacinas eu vou aplicar no meu paciente, ou se eu vou só observar, como eu já falei, tem que levar em consideração o tipo de lesão, de acidente leve ou grave, animal agressor. Como eu já falei também, nós não vamos trabalhar especificamente essas questões aqui na nossa teleconferência, porque isso a gente trabalha massivamente nos cursos de capacitação, de treinamento de profissionais que fazem esse atendimento. Lá sim, a gente discute por horas a fio o que fazer em caso de lesões graves ou leves causadas por animais mamíferos diversos. Aqui o objetivo é apenas mostrar para os senhores que existe sim tratamento específico quando o paciente ele é agredido por um animal mamífero passivo de ser transmissor do vírus da raiva. Até porque eu entendo que talvez a letra para vocês na tela esteja quase que inelegível, né? Então, a gente prefere fazer essa discussão de tratamento específico quando tratar com os nossos colegas profissionais durante os cursos de capacitação. Bom, com relação aos nossos imunobiológicos utilizados, nós temos a vacina antirrábica humana, que é a vacina de cultivo celular. É uma vacina que ela nunca vai ter contraindicação. Não importa se a paciente ela está grávida, se ela está amamentando, se tem uma doença recorrente ou está sob outro tratamento de outra medicação. Nunca a vacina antirrábica humana, quando indicada e se necessária, vai ter algum tipo de contraindicação. Até porque é bom lembrar que o vírus da raiva tem 100% de letalidade. Então, se o paciente foi agredido por um animal mamífero passivo de ser transmissor do vírus da raiva, ele precisa ser tratado, precisa receber a quantidade de vacina estipulada na prescrição. A vacina antirrábica humana ela é de aplicação intradérmica, aplicação profunda, na região do músculo deltóideo do braço, ou vasto lateral da coxa em crianças até 2 anos. Vacina antirrábica humana nunca pode ser aplicada na região glútea, porque a região glútea ela tem uma camada adiposa mais densa, e isso pode dificultar a absorção do componente da vacina pelo organismo e produzir ou mesmo não produzir anticorpo em quantidade suficiente. Então, não se faz vacina antirrábica humana na região glútea, e sim no músculo deltóideo, braço, ou vasto lateral da coxa em crianças até 2 anos de idade. O segundo imunobiológico de utilização no tratamento é o soro heterólogo, né, que é um concentrado purificado. Ele é um soro produzido a partir de cavalos. Então, por conta disso, embora os soros tenham na sua produção
infiltração altamente eficiente, pode ser que haja ainda resíduo de proteínas dos cavalos no nosso soro heterólogo. Então, pode ser que essa proteína, esse soro, quando administrado, cause reações adversas nos nossos pacientes. Então, por isso que quando é prescrita o soro heterólogo, necessariamente precisa ser administrado no mínimo meia hora antes da soroterapia a pré-medicação. E a quantidade do medicamento para pré-medicação e que tipo de medicamento, de corticosteroide, de antihistamínico eu vou utilizar, já é uma definição de prescrição médica, né? Mas precisa ser feito no mínimo meia hora antes da soroterapia, a administração de pré-medicação para que esse paciente não desenvolva reação adversa se ele for alérgico a componentes de soro produzido a partir de cavalos. Tá? O soro precisa ser infiltrado no entorno da lesão, obrigatoriamente. Se sobrar, ele pode ser administrado na região glútea. Não esqueçam, vacina antirrábica humana nunca é aplicada na região glútea, mas o soro heterólogo ou soro homólogo pode ser aplicado na região glútea, porque ele já é o anticorpo pronto. O anticorpo ele pode ser mais facilmente absorvido na região glútea. Okay? Muito cuidado com os nossos pacientes imunodeprimidos definitivos ou temporários, né? O imunodeprimido definitivo pode ser o portador de HIV, paciente com câncer sabido ou não, né? Ou que está sob tratamento de quimioterapia, radioterapia para combate a câncer, né? E temos o paciente imunodeprimido temporário, que é aquele paciente que está sob efeito de algum tratamento, de algum medicamento que interfere na eficiência da produção de anticorpo pelo organismo, pelo sistema imunológico. Então, pacientes imunodeprimidos precisam ser tratados com muito cuidado. Todo e qualquer ferimento em pacientes imunodeprimidos causados por animais mamíferos, o tratamento é exclusivo também de 4 doses de vacina antirrábica humana e mais soro antirrábico humano. E a descoberta se o nosso paciente é imunodeprimido, ela precisa acontecer na anamnese, na entrevista do paciente no primeiro atendimento. Já falamos da pré-medicação, né? E o ofício circular número 5 de 2015 define a dose máxima do soro antirrábico humano de até 15 ml. Então, pacientes de 75 kg de peso em diante vão receber 15 ml de soro. Pacientes com 74 kg de peso para menos, precisa fazer a conta, é o peso do paciente dividido por 5, o resultado já vai ser a quantidade em ml de soro antirrábico humano a ser administrado no paciente agredido. Esse aqui é o nosso soro heterólogo antirrábico humano, esse soro é produzido pelo Instituto Pasteur, se não estou enganado, perdão, pelo Butantan. E voltando a falar então de vigilância ativa. A vigilância ativa ocorre quando você tem agressões nas comunidades ribeirinhas. A Secretaria de Saúde do município encaminha um documento, um ofício relatando o ocorrido. A equipe da gerência de zoonoses ela é formada, ela vai para o município, para a comunidade rural, para fazer então a captura ativa, ou seja, ela vai capturar exclusivamente a espécie Desmodus rotundus. Vai fazer o controle da população exclusiva dessa espécie. Nas fotos embaixo, a gente visualiza que na rede de captura não cai apenas Desmodus rotundus, que não tem essa seletividade. Cai toda e qualquer espécie de morcego, inclusive pássaros. Então você tem que saber qual é a espécie que você quer tratar, que você está procurando. Você tem que conhecer a característica morfológica das espécies, para dizer, essa espécie não é a Desmodus, eu vou precisar soltar, eu sou obrigado a soltar esses morcegos, e eu vou trabalhar apenas a espécie Desmodus rotundus. Né? Então, cuidado na hora de fazer então aos já capacitados, já treinados para captura ativa de Desmodus rotundus, muito cuidado na identificação na rede dessa espécie, para você não pegar
de forma errada uma outra espécie, fazer um tratamento com pasta, que aí inclusive já é proibido também pelo IBAMA. Só se faz esse controle populacional da espécie Desmodius rotundus. E aqui são fotos esquemáticas na identificação da espécie do morcego, né, a espécie Desmodius rotundus. Quando dá agressão na população ribeirinha, nós precisamos tratar a população desses morcegos. Então, eles são capturados, passa-se uma pomada vampiricida contendo anticoagulante, passa-se no dorso desse morcego, ele vai ser solto, ele retorna para a colônia, e os outros animais da colônia, outros desmodios da sua colônia, vão limpar, vão lamber essa ferida, vão lamber essa pomada na intenção de limpar o animal, o morcego. Com isso, eles vão ingerir a varfarina, que é um dos componentes da pasta vampiricida, e todos vão a óbito por hemorragia, em poucos dias. E é dessa forma que se faz, então, o controle populacional de morcego Desmodius rotundus. Quando se captura 4 ou 5 morcegos Desmodius rotundus, precisa-se tratar com pasta pelo menos 3 para eles retornarem para a colônia, e 2 precisam ser encaminhados para o laboratório para fazer a vigilância, a constatação da circulação do vírus ou não nas colônias das comunidades onde foram capturados esses animais. Só lembrando ainda, falando de vigilância ativa, a gente percebe que essa é a realidade de moradia dos nossos ribeirinhos. Então, são populações que têm residência, que os protegem basicamente do sol e da chuva. Então, são residências abertas, onde o morcego Desmodius rotundus entra e sai com muita facilidade. E como eu já falei, na ausência de outros animais mamíferos, especialmente animais de produção, você tem a possibilidade desses animais, desses morcegos, se alimentarem do sangue de pessoas, principalmente das crianças. Esse aqui é um mapa mostrando qual é a dinâmica de atuação da equipe da gerência de zoonoses, que é formada na verdade, uma equipe, hoje está se ampliando, mas até ano passado eram 2 pessoas, era uma dupla fazendo esse trabalho, e ainda assim, desde 2002, com o médico veterinário João Carlos Vitor, o Raimundo Barreto e o Sérgio Nascimento, eles conseguem fazer dinamizar essa ação, e eles já atingiram 35 dos 61 municípios, com mais de 190 comunidades atendidas, apenas em dupla. Se tivéssemos um quantitativo de RH maior, com certeza, nós atingiríamos muito mais comunidades onde tem esse registro por pessoas agredidas por morcego Desmodius rotundus. A gente percebe no mapa que a ocorrência de agressão por morcegos acontece no estado inteiro, de um modo geral, né? Não tem essa peculiaridade de na região mais norte, ou região mais sul, mais oeste, não. Toda e qualquer região do estado, nós sempre temos registro de agressão por morcego Desmodius rotundus nas comunidades ribeirinhas, né? E a gente sabe que a pecuária de subsistência, que é muito disseminada, muito espalhada pelo estado, propicia uma fonte de alimentação muito grande e muito fácil de sangue de bovino, de equino, de caprino, de suíno para esses morcegos. Então, quando esses animais são comercializados ou eles saem daquele local, daquela propriedade, o morcego não encontra mais essa fonte de alimentação, a tendência dele, então, é procurar as pessoas, procurar os cães. Mas, preferencialmente, eles se alimentam de animais, de bovinos e equinos, animal de fazenda. Homem, na realidade, acaba sendo uma segunda opção como fonte de alimento. Só lembrando, pessoal, que morcego, de um modo geral, são animais com proteção legal, graças a Deus, né? Porque morcegos têm função ecológica. Eles não podem ser mortos por qualquer motivo, por conveniência das pessoas. Nunca. Lembrando, morcegos frugívoros, eles são animais que são responsáveis por processo de reflorestamento natural com muito mais eficiência e muito mais diversidade de sementes do que quando se faz um reflorestamento artificial. Então, morcegos são imprescindíveis para reflorestamento de áreas degradadas. Lembrando também que morcegos insetívoros são imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Eles fazem um controle do excesso de insetos que dividem espaço com a gente. Então, existe uma estatística, uma previsão de que
Um morcego insetívoro, dependendo do seu porte, ele consegue se alimentar de até 600 insetos numa única noite. Então você imagina numa colônia gigantesca de morcegos, quantos insetos eles ingerem durante a noite. O controle que eles fazem desses insetos é imprescindível para a sobrevivência, inclusive, do homem, né? Sem esses morcegos, ou esses morcegos em pequena quantidade, a proliferação de insetos vai ser muito grande. Então, é proibido por lei matar apenas por conveniência esses morcegos, principalmente os insetívoros e os frugívoros, né? Aqui tem o tipo de alimentação desses animais. Eles são animais nectarívoros, que se alimentam exclusivamente de néctar. Onívoros, eles se alimentam de pequenos animais, de larvas, de alevinos. São animais frugívoros. Temos animais insetívoros e também temos animais hematófagos. Como eu já falei, das 174 espécies de morcegos no Brasil, de ocorrência no Brasil, apenas 3 se alimentam de sangue exclusivamente. E dessas 3, a Desmodus rotundus é que vai se alimentar do sangue do humano. Na ausência de animais de produção, é que esses morcegos vão procurar as pessoas para servir de fonte de alimento. Mas quando você tem propriedades rurais, boi, cavalo, porco, cabra, aves, esses animais, até por acesso mais facilitado desses animais nos currais, os morcegos têm a preferência em se alimentar do sangue deles, né? Aqui, quase finalizando, é uma comparação que a gente sempre faz da interação entre as espécies de mamíferos com a disseminação, com a facilitação para a disseminação do vírus da raiva. E essa foto da indígena para a gente é muito emblemática. Então, a gente sabe que por cultura, o indígena, o homem indígena, quando vai caçar e ele encontra uma porca do mato com seus filhotes, ele mata a porca para servir de alimento e leva os filhotes para serem criados na comunidade. E se na comunidade tiver uma indígena amamentando seu filho, ela, claro, vai se dispor a alimentar também o filhote de porco do mato. Agora, imaginemos, se a porca, a mãe desses filhotes, a porca do mato, no meio da floresta, ela era agredida por morcegos, contendo o vírus da raiva, o morcego se alimentando do sangue dela, transmite o vírus para essa porca, porco do mato, ela vai desenvolver a doença e vai eliminar pelas secreções. Pode ser que ela elimine o vírus pelo leite e contamine os seus filhotes. Então, se esse porquinho que está na foto, ele veio do mato já contaminado com o vírus da raiva, ingerido pelo leite da mãe, né? Tiver com o vírus da raiva sem os sintomas, mas já com o vírus da raiva na saliva, e se a glândula mamária, se o teto da indígena tiver uma microlesão, esse vírus contido na cavidade oral do porco vai entrar em contato com a microlesão, vai contaminar a mulher indígena pelo seu teto, né? E seio é uma região altamente enervada. Então a tendência desse vírus da raiva causar uma incubação muito curta nessa indígena é muito provável, né? E ela pode transmitir o vírus da raiva pelo leite para o seu filho. E aí a gente percebe que a possibilidade do vírus da raiva disseminar entre as espécies é muito grande, necessariamente por essa interação muito próxima. E só ressaltando, a transmissão oral pelo vírus da raiva não acontece quando você ingere esse leite, essa secreção, que é o leite, contaminado com o vírus da raiva. O vírus da raiva, quando entra na cavidade oral, ele vai contaminar a pessoa através da mucosa oral da cavidade bucal. Tá? Porque a partir do momento que esse vírus é engolido junto com o leite, por exemplo, o leite, quando ele passa pelo esôfago, já começa uma alteração de pH, esse vírus já começa a ser destruído. Quando ele chega junto com o leite no estômago, ele é destruído imediatamente pelo excesso de ácido, pelo ambiente ácido. Então, se o vírus for contaminar uma pessoa ou um animal pela via oral, no caso do porquinho ou no caso dessa criança indígena, é quando eles vão sugar o leite. O vírus contido na secreção leite, ele vai fazer a penetração na mucosa da cavidade oral. E o vírus que for ingerido junto com o leite, vai ser desnaturado, vai ser destruído a partir da mudança de pH, a partir do esôfago. Então, o vírus contamina as pessoas, os animais, pela via oral, penetrando a mucosa da cavidade bucal. Certo?
não vai contaminar a pessoa a partir do estômago, por exemplo, de jeito nenhum, porque ele já vai ser destruído a partir da mudança do pH quando ele é deglutido a partir da região do esôfago. Entendido? E na segunda foto, é uma preocupação muito grande para a gente, né? A gente entende que algumas populações têm o hábito de criar animais silvestres, que hoje é um crime ambiental, né? Então você tem filhote de porco do mato com filhote de macaco. Se um desses animais que foram recolhidos da floresta vierem com o vírus da raiva, essa interação, um vai morder o outro, um vai lamber o outro, e acontece a disseminação. E esses animais silvestres, esses filhotes por hora, eles estão dentro de casa. Então você pode literalmente trazer o vírus da raiva em um animal silvestre para dentro da sua casa. E esses animais, quando eles são adultos, começam a entrar na fase de reprodução, eles se tornam animais muito agressivos, principalmente os macacos. E a tendência deles, por se tornarem adultos, está na fase de reprodução, é ficarem inconstantes, muito agressivos, se tiverem com o vírus da raiva. Então, a disseminação pela mordedura é um risco muito grande, um risco plausível. Pessoal, a gente encerra por hoje. Tá? Esse é nossos contatos da gerência de zoonoses. O nosso e-mail de contato é fvs.gerenciadezoonoses@gmail.com. Telefone fixo de contato é o 92, código de área, número 31828544. Se algum dos senhores tiver interesse em adquirir material para divulgação para educação e saúde, nós podemos tranquilamente encaminhar o material que nós temos em PDF, apresentações prontas em PowerPoint para fazer divulgação. Entre em contato via e-mail, que a gente faz então o encaminhamento desse material que a gente já tem montado e disponível para vocês, inclusive. Tá bom? Agradeço muitíssimo pela atenção de todos. Espero sinceramente poder encontrá-los numa próxima situação, uma próxima oportunidade. E um bom dia e um bom trabalho.